Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa noite. Oi, Li! Mãe abençoe, a bênção. E que é Diana, Preta. Oi, Alisson, Matheus. Mãe Renata já está aqui, que bom. Oi, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa live de quarta-feira. Boa noite, Adri Souza, Isabelle. Boa noite, Rê, saudade. Vocês estão com saudade do... Estão com saudade das lives? Aí eu vou falar pra vocês por que a gente não fez live na semana passada. O motivo, nada mais, nada menos do que ranço. Peguei ranço. Não das lives, é claro que não, porque eu amo todos vocês, fiquei com muita saudade também. Mas, em plena pandemia, né, comecei a ver muitas postagens das pessoas nos bares, nas baladas, livremente, né? E aí eu, por conta própria, eu decidi me ausentar e me afastar das redes sociais, porque eu tenho muito isso comigo. Aquilo que não me faz bem, eu prefiro não fazer. E foi isso que eu fiz. Por isso que não teve live na semana passada. Estava, na verdade, totalmente afastada. Não estava nem entrando aqui no Instagram, nem no Facebook, nem no meu nem no meu pessoal e nem aqui, porque eu não queria mais, né, ficar nervosa com as coisas que eu estava ali compartilhando. Mas foi isso. Vamos ver se a gente volta ao normal. E hoje, aí a Renata de Iemanjá aceitou fazer a segunda parte da live, porque nós fizemos a live com ela na semana retrasada e depois começou a chover de pedidos, né, para fazer perguntas, porque as pessoas queriam fazer perguntas. Só que a gente estava num papo tão maravilhoso que quem, né, assistiu pôde perceber que a gente não conseguiu fazer perguntas, parar para fazer perguntas, porque vocês assistiram lá, vocês viram como é que ela é, né? Ela é completamente dinâmica, didática, ela fala, não tem aquela coisa de esconder, ela é muito simples, né? E aí a gente engatou na conversa. Muitas perguntas ficaram sem respostas, sem serem feitas, na verdade, né? Então a gente vai fazer hoje, ela aceitou, eu fiz o convite, ela prontamente aceitou. E aí ela vai... Foi ótima a live, o Matheus tá falando aqui. Foi maravilhosa. Gente, envia aí a live para as pessoas entrarem, porque como a gente não fez a semana passada, pode ser que eles estejam achando que não vai ter hoje. Então envia aqui nesse aviãozinho para as pessoas participarem. Deixa eu chamar a mãe Renata aqui. Aqui. Olá, Olá! epa, o Mio, A epa, bênção! Iemonjá, tudo bom? Tô bem, a senhora tá boa? Tava te ouvindo aqui falando sobre seu estresse aí da semana passada e vou te falar que eu tô no mesmo
do mesmo jeito, assim, tô um pouco inconformada aqui com essa normalidade, com esse fingimento de normalidade que está acontecendo. Com tanta gente É estranho, né, mãe? muito, muito. Eu falo que é preocupante quando o ser humano passa a não se preocupar com outros seres humanos. Eu não sei mais o que a gente está fazendo aqui na Terra, mas a minha fé continua aqui tentando, né? Não vou morrer sem tentar. Fazendo com que, E a gente continua. com que um Mas sintoma. eu entrei num estresse e aí eu vi também, né, algumas pessoas muito queridas. Não, não é possível que está acontecendo isso. A gente está na pandemia, né? As pessoas ainda estão morrendo e tem muita coisa acontecendo. Tem que tomar muito cuidado. Aí eu fui. Eu falo assim, sabe? Que excesso também é mau caratismo, né? Que eu falo assim, no culto de orixá, a gente fala que tem uma coisa que chama Yubá, né? E excesso, muitas vezes, é uma prática que a gente precisa podar, né? Isso é recomendação oracular, inclusive, né? Dependendo, às vezes, de uma consulta ali que sai. E eu considero isso, às vezes, um excesso. Eu não estou falando que cuidar de alguém não é importante, lógico que é, mas, assim, dar uma festa de orixá, eu não sei exatamente o que as pessoas estão celebrando. Assim, eu não consigo entender, assim, não no nosso país, né? Assim, eu acho que tem não só isso, mas muitas outras coisas que estão bastante preocupantes, né? Vide o que a gente está falando aí, né? Hashtag estupro culposo não existe, né? Pois é. Então, assim, é essa situação no nosso país, né? E a gente está celebrando exatamente o quê, né? Não sei. Qual é a celebração, né? Complicado. E tem uma série de cuidados, né? Por exemplo, lá no terreiro, a gente, de verdade, as portas estão fechadas e tudo que tem que fazer de ato interno é no extremo cuidado do cuidado, é a separação, e são pouquíssimas pessoas, e faz realmente quando não tem o que fazer. O que Aí, de repente, você abre o Instagram e o pessoal tá no churrasco, tá na festa. Eu falo, o problema é que eu falo que isso, muita gente fala assim, cada um faz o que acha melhor. Eu falo assim, não é bem por aí, né? Porque eu tô aqui me cuidando desde o começo de tudo, e aí alguém que não tá se cuidando pode me passar e eu posso sofrer alguma consequência por isso. Então não é bem assim, cada um tem a sua consciência, não é. Eu falo que muita gente pergunta assim pra mim, qual é o maior aprendizado que a gente tem com essa pandemia? É um castigo dos orixás? O que você acha? Muita gente perguntou isso para mim, né? E aí eu falei assim, olha, eu não acho que são castigos de orixá, não acho que orixá pune, mas eu acho que nós temos na Terra a responsabilidade, nós tivemos na Terra a responsabilidade de cuidar dela, inclusive porque é o local sagrado de culto dos orixás, né? Se você não cultua o orixá e você recebe uma consequência por isso, a culpa continua sendo sua, não é o orixá te punindo. A culpa é sua, porque você não cuidou, né? Então, a gente está pagando, na minha opinião, uma consequência sobre as nossas ações, né? E o maior aprendizado que eu acho que a gente podia tirar dessa pandemia é a história de se importar um com o outro. E dessa vez, mundialmente, né? Porque a ação que alguém faz aqui está interferindo no outro lugar, enfim, né? Toda uma rede de consciência. E eu não sei se a gente vai tirar esse aprendizado do que eu considero, né, que seria o aprendizado dessa pandemia. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. É isso que me preocupa. Exato. Eu acho que é uma preocupação coletiva. E a gente que já tem essa responsabilidade com mais pessoas, acaba ficando ainda potencializada essa responsabilidade, né? E aí... É o que você falou, eu também tô cuidando assim, né? A gente tá cuidando de pessoas isoladas, né? Com pouca gente. Agora, uma multidão, não tem como. Eu acho que... Não dá, não tem condições. Não tem condições, não dá. Não dá. Então eu quero agradecer muito a senhora ter aceito novamente esse convite, porque as pessoas estavam ali querendo fazer perguntas, eu via aqui a luzinha piscando aqui das perguntas, eu não quero interromper a mãe Renata, tá tão maravilhoso, depois a gente faz perguntas. E aí acabou que a senhora aceitou, ainda bem, graças ao orixá. Eu que agradeço todo de voltar mundo. Agradeço você, agradeço todo mundo aí que tá aí assistindo. Uma boa noite, né? Que eu acho que eu nem falei boa noite, já fui logo. Já foi logo. Já fui logo falando. Então estão todos aqui, o pessoal está entrando ainda, porque eu acho que algumas pessoas acharam que não ia ter live hoje, porque não teve a semana passada, né?
Mas o pessoal vai entrando aqui e vai pegando o embalo da live. Problema, gente. É, eu queria só que a senhora falasse, antes de a gente começar, sobre aquela situação, né, que nós até colocamos sobre o... Ai, esqueci Ensars, agora. o Isso, Ensars, Ensars. tá. Como é que está a situação no Assim, momento? não dá para falar que a situação está calma. Ainda existem algumas áreas que tá bem complicado, né? O conflito ali, né? A reivindicação lá pelas forças policiais para parar com a brutalidade. Tiveram outros manifestos. Eu não tenho notícia de que outro massacre aconteceu, né? Do exército ir lá nas ruas da Nigéria e atirar em todo mundo. Isso eu não tenho mais notícia que tenha acontecido. Mas a gente sabe de alguns casos isolados de mais brutalidade que ainda estão acontecendo em alguns locais. A campanha continua, eles continuam na rua, querendo, em alguns lugares, diminuir um pouco, mas ainda existe, estão ainda pleiteando para que essa situação melhore. Então, eu não tirei das minhas redes sociais, está lá ainda, o EndSARS, e vai ficar até a campanha, até que, enfim, eles sigam com os objetivos que eles precisam. Certo. Vamos colocar também aqui, novamente. Eu posso fazer uma pergunta? Se eu puder responder, se eu souber responder, eu respondo. Se a senhora não souber, não tem problema nenhum. Só a sua presença já está aqui desejando todo mundo, deixando todos muito felizes. Tem uma pergunta que ficou, na verdade, da live da semana retrasada, que era sobre a qualidade dos orixás. A senhora já tem uma visão sobre Umbanda, sobre Candomblé aqui, né, do Brasil, e tem toda essa iniciação, toda essa bagagem de vivência em África. Como é que a senhora relaciona a qualidade de orixás aqui, né? Como é que em África é visto isso? Existe essa relação? Olha, ali é uma história um pouco complicada, porque eu digo assim, sempre, não existe um culto universal de orixá na terra Yorubá. Não existe isso, gente. O que existe são cultos, muitas vezes, locais, e pode variar. Por exemplo, tem alguns lugares em terra Yorubá que se apura alguns caminhos de Oxum. Em outros lugares, não. Tem uma família que eu conheço de Iemanjá, uma única, que tem alguns caminhos de Iemanjá. A maioria, não. Então, assim, são os mesmos caminhos do Brasil? Também não. Como eu vejo isso? Primeiro que vamos começar que eu não acho que é nenhum absurdo o que foi feito aqui no Candomblé, ou que a gente entende aqui sobre caminho e qualidade de orixá. Eu estudando, é que teria que falar de cada orixá isolado, né? Mas daria para a gente traçar uma lógica e um sentido em muitas das qualidades que foram aqui estabelecidas. Por exemplo, você pega algumas qualidades que a gente fala de Xangô, você vai ver que são nomes, né? Pelo menos eu não tenho certeza que foi isso que derivou, mas é muita coincidência que alguns nomes de alafins do Oió, da dinastia de Oió, tenha vindo parar, por exemplo, para o mesmo nome sendo qualidades de Xangô aqui no Brasil, né? Então, algumas, né, dos nomes pode ter acontecido isso. Por exemplo, a Ganju, né, que alguns aqui falam que é um orixá separado e alguns falam que é uma qualidade de Xangô. Isso algumas pessoas. A Jacá também. É um orixá isolado, mas aqui também, às vezes, tem alguma casa que fala que é uma qualidade de Xangô. Então, assim, é muito difícil, porque até dentro do Candomblé, a gente tem algumas ramificações. E não dá para também generalizar, falando que o entendimento de todas as casas é que a Ganju é, então, uma qualidade de Xangô, ou que todas as casas acham que a Ganju é um orixá separado, por exemplo, né? Então, é difícil até mesmo a gente falar do próprio Candomblé, né? E assim, o que eu vejo assim é que há coerência, né? Tem algumas qualidades que existem sim muita coerência na construção aqui, né? Então, assim, mas não dá para a gente falar todas elas individualmente aqui agora, né? É evidente que não vamos ter tempo. Mas, por exemplo, de Iemanjá, eu vi que eu não tenho prova científica, DNA local, não tenho. Mas, assim, alguns dos nomes, por exemplo, a Oiô, que é um nome muito conhecido aqui no Brasil, é um nome de louvor para Iemanjá. É um nome de louvor, é um nome de louvação. Então, para qualquer Iemanjá que eu cultuar, eu posso falar a Oiô. É um nome de louvação. Iemanjá tem muitos nomes. Madieleu, que é uma qualidade que eu sei em Cuba, alguns lugares do Brasil também usam, é um nome terreno de Iemanjá. Então, é um dos nomes que ela teve na terra.
O Milegué, por exemplo, é um nome de louvação, é o nome de uma família que ela também veio na Terra com esse nome, o Milegué, e também é um nome de louvação. As pessoas louvam Iemonjá dessa maneira. Então, ela tem muitos nomes de louvor. Alguns, e algumas também coisas que eu vi, por exemplo, de Iemonjá, eu vi uma correlação com cidades. Então, também em Cuba, eu sei que tem uma qualidade que chama Iganá, alguma coisa assim, que é uma cidade. Né? Eu não tenho certeza que é isso que aconteceu, mas tem algumas coincidências bastante grandes, né? Então, eu fico tentando traçar essa linha de coerência. Então, algumas qualidades eu achei bastante lógica da onde que, sabe, da onde surgiu e tudo mais. Algumas não, verdade. Mas, assim, também não acho que é nenhum absurdo. Tá tudo bem mudar de região para região, muda até lá, por que não vai mudar aqui, né? Então, mas eu precisaria ir de 3 horas para detalhar todos os orixás, né? Assim, Não, deu para entender, deu para entender. Eu acho que o que mais tem que, de repente, causa até algumas discussões é a questão do Xangô, Airá, Xangô e Airá, né? Que algumas pessoas dividem, outras pessoas trazem juntos. E Ansan, Onira, que também, né, algumas pessoas cultuam como qualidade de Ansan, e aí outras pessoas falam que não é, que é outro orixá separado em África. Tem isso lá, assim? Então, existe? o que eu falei, assim, a maioria dos cultos que eu fui não descobre um caminho do orixá, tá? Então, isso vamos deixar aqui. Não descobre o caminho, por exemplo, as minhas casas, que eu tenho vários sacerdotes de várias cidades, nenhum deles apuram qualidade de Iemanjá. Então, caminhos, né, que a gente chama lá, o aspecto, a gente fala. A gente não tem isso. A gente entende que tem muitos nomes de louvação. Alguns nomes que foram terrenos de vida dela, outros nomes que acho que são só louvação, tá? Então, pontuando isso, sobre a Airá, é muito difícil, de novo, eu cravar que existe uma verdade absoluta sobre isso. O que a gente tem são especulações do tema e coisas que começam a fazer coerência para mim. Então, eu já tive várias visões sobre esse assunto. Então, quando eu fui lá para Oió e eu perguntei para um sacerdote de Xangô sobre a Airá, eu perguntei o que é? Você entende essa palavra, Airá? Ele falou, Airá. Aí eu falei, não é bem isso, é Airá que eu quero saber, né? Aí ele falou, depois ele pensou um pouco, ele falou que era uma corruptela da palavra Arirá. Mas calma, essa não é a minha resposta. Ele falou que era uma corruptela da palavra Arirá. Se você vai perguntar para um sacerdote de Xangô em Oió sobre um orixá, Airá, ele provavelmente vai te responder isso. E não quer dizer que ele está errado. Porque existe um outro orixá chamado Ará, e ele, inclusive, é cultuado numa cidade que chamava Intilé, que é uma das derivações que a gente fala do Airá aqui do Brasil, que hoje fica numa cidade que chama Itaçá, perto do Benin, que tem até uma montanha chamada Ará, e que tem muitas das derivações que a gente encontra aqui no Brasil para esse Airá que a gente conhece. Só que esse orixá Ará não é cultuado em Oió, ou não é cultuado em outros locais. Então, possivelmente, quando você vai perguntar num local que só cultua Xangô, vão falar, é uma derivação da palavra Arirá, entendeu? Mas quando você vai conhecer um pouco mais a fundo, vai ver que existe lá um orixá chamado Ará, e que tem veste branco, né? Ele também é Ará, é a palavra para raio. Então, ele também tem as mesmas funções, praticamente, de Xangô. E 2 orixás, com tamanha força, eles poderiam até mesmo rivalizar no mesmo território. Porque quando a gente está falando de orixá, a gente não está falando só de orixá, a gente está falando de família de culto. A gente está falando de famílias que têm um orixá central de culto. E quando você tem 2 famílias, imagina, com o mesmo orixá de fundação. Gente, isso aqui, ó, deixa eu só mostrar. Não vão achar que eu sou louca, que tá tudo fluorescente, que foi minha sobrinha que pintou esses dias, tá? Gente, olha só a situação. Bom, enfim, vamos lá. Falando tão sério o negócio, né? Vou mostrar a unha. E aí, é isso, assim, a gente acabou que a gente começou a estudar bastante esse tema e a gente chegou a essa conclusão sobre o Airá do Brasil. Na minha opinião, depois de estudar, para mim parece mais o Ará, que fica lá em Itaçá, em Tilei, também tem lá no Queto, enfim, outros locais, tá? Essa é a minha opinião, não sou rainha da verdade. Uma outra coisa sobre Onira. Onira também, assim, existe um rei até hoje
que tem um título que chama Onira. Como tem, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas o rei de Oió, até hoje, ele tem um título que chama Alafim. Então, assim, Alafim do rei de Oió. Onira é da cidade de Ira, o rei de Ira, da cidade de Ira. Né? Então, é um título que pertence àquela terra. Ali na cidade de Ira, tem um templo de Oiá. Tem um templo de Oiá. Então, quando a gente fala Oiá Onira, é aquela que veio da terra de Ira, aquela que pertence à terra de Ira. Ali tem um templo que, inclusive, tem uma fonte de água que brota do chão e que falam que cura as pessoas. O rei, pouco tempo atrás, ele reconstruiu esse templo de Oiá. E agora tem até um amigo meu, um sacerdote amigo meu, que está ajudando também na restauração lá e fez um monte de esculturas, está super bonito. Então, assim, quando a gente fala de Oiá Onirá, e a gente vai ouvir isso em vários lugares da Terra Urubá, a gente está falando uma referência da cidade aonde Oiá viveu. Então, assim, é como Ogum Onirê. O Ogum, falam que ele não nasceu, tem uns que falam que não nasceu na cidade de Irê, que Irê, na história original da cidade de Irê, quer dizer, original que eu digo, contada pelo próprio rei de lá, que tem o título que Onirê. Em Kawara, a cidade de Ira, Onirá, o título real. Na cidade de Oió, Alafim. Na cidade de Ifé, Oni. Aí tem vários, né? Eu vou ficar aqui falando títulos reais até amanhã. Mas na cidade de Irê, por exemplo, de Ogum, enfim, falam que lá é o nome, Irê era o nome do filho de Ogum, e quando ele sai para fazer uma guerra com Undó, ele deixa o filho lá no lugar. E aí a cidade fica sendo conhecida como Irê. E aí a coroa real da cidade até hoje chama Onirê. Então, quando a gente fala Ogum Onirê, a gente está falando que é a cidade onde Ogum ele tinha dominado, deixou o filho no lugar e aconteceu toda aquela história, que é uma história que a gente conhece muito aqui no Brasil, que Ogum volta e decapita todo mundo. Quer dizer, todo mundo não, uma parte do conselho que estavam ali fazendo um mato sagrado não podia falar com ninguém. Então, assim, essa história também é conhecida em Arurubá, né? E ali tem um lugar nessa cidade de Irê, que é um templo onde Ogum entrou pela terra. E eles fazem ali rituais de 3 em 13 dias para pacificar Ogum. Então, assim, muitos desses lugares que a gente conta e que a gente conhece aqui na mitologia existem. Existem. Estão lá pra gente ver, né? Então tá aí, ó. A Irá, pra mim, é Ará, né? É o que eu acho, é o que eu acredito. Não quero ser a senhora da verdade nem da razão. Onira, pra mim, tá aí bastante nítido de onde veio, que é por causa da cidade dela, que chama Ira. Onirê é a mesma coisa. Tá lá a cidade de Irê com esses títulos ainda da coroa de Irê. É isso. Não, super, super bom. Já deu uma clareada boa aqui na organização dos pensamentos. Eu acho que o pessoal ficou satisfeito aqui também. Não é nenhuma essas correlações. É muito lógico. Não tem nenhuma... Tem nenhuma coisa absurda. Não. Tá tranquilo. Na verdade, o povo gosta de fazer bastante teatro em cima da situação e aí acaba confundindo um pouco, né? E tem aqui o Matheus, que é um querido que está assistindo aqui a live. Ele fez uma pergunta, vou colocar aqui. Mãe Tati, pergunta para Iá se ela acredita que a Umbanda cultua orixá. Tá. Matheus, obrigada pela pergunta. Assim, ó. Eu escutei tem uma música que eu conheço da Umbanda que fala assim: Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar, como é lindo o canto de Iemanjá. Essa Iemanjá que tá aí, ela é o quê? Opção A, um duende. Opção B, um extraterrestre. Opção D, sei lá, um santo católico. Ou opção, sei lá, a que eu acho correta, é um orixá. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que ninguém tem a patente sobre o orixá. Eu acho que o orixá não é domínio, ele não é propriedade particular de ninguém. E não deveria ser. O candomblé não tem direito sobre o orixá, a Ubá não tem direito sobre o orixá, a Umbanda também não, o
batuque também não, ninguém tem direito sobre orixá. O que a gente tem é a origem de orixá. A gente tem a origem e a gente tem ritos tradicionais de orixá. Só que tradição é aquilo que cada um faz. Tradição é aquilo que cada um faz. Então, assim, se eu quero pegar do que é o mais certo, mais correto e mais absoluto, eu vou falar que o mais certo, mais correto e absoluto é todo filho de Xangô ir lá para Oió, sentar no templo de Xangô Coçô, onde está o axé de Xangô enterrado, e ser iniciado lá. Se a gente quer pegar pelo detalhe do mais certo, mais correto e mais forte, então eu vou falar que é isso que a gente tem que fazer. E aí, a gente vai encarar essa disputa? A gente vai encarar que, assim, só sacerdotes de Xangô, que tem o sangue, que é assim, que não vai. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, eu acho que, assim, cada casa que, pra ela cultua o orixá. Eu, às vezes, fico mais brava com a Umbanda quando eu vou conversar com algumas casas e eu vejo que elas cantam essas músicas e, às vezes, falo assim, eu não cultuo o orixá, eu cultuo um falangeiro de orixá. Eu, às vezes, fico mais brava com isso, porque, assim, primeira coisa, que na Terra Iorubá, escuta o que eu vou falar, na Terra Iorubá não é uma pré-condição alguém ser iniciado para ter manifestação de orixá. Tem pessoas que têm manifestação e transe de orixá sem ser iniciada. Então eu quero saber por que na Umbanda, se alguém está cantando para Iemanjá, ela está recebendo o que ali? O Espírito Santo? Amém. Assim, por que a gente quer, de novo, por que a gente prefere odiar as pessoas que cantam para Iemanjá e estão louvando ela em vez de ficar feliz? A gente não fica feliz. A gente quer que essa pessoa não faça isso, porque tá errado. E aí, na verdade, eu vou falar, porque você sabe o que eu falo, né? Eu não consigo guardar minha língua. Depois eu pago por ter falado, mas eu falo. Porque assim, sabe o que acontece? Por isso que a gente te ama. Mas sabe qual é o problema dessa história? É porque assim, as pessoas, elas têm medo de serem... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas elas têm medo de ser tolas. Por quê? O que é ser tolo? É assim, por exemplo, eu fui pra Terra Iorubá e fui iniciada em Iemanjá ali, certo? Eu fiz um grande percurso para isso, investi muito dinheiro para isso. Não é fácil. Não só pelo dinheiro, mas por tudo que você passa para chegar lá e lá mesmo a situação não é fácil. E aí, alguém tem uma graça de Iemanjá acendendo uma vela dentro de casa. E aí, a pessoa fala assim, pô, mas peraí, a outra foi lá do outro lado do oceano, teve que se iniciar em Iemanjá, e a outra que acendeu uma vela aqui para Iemanjá tá tendo a mesma graça, a mesma coisa. E aí eu digo, sim, tá. Porque para uma pessoa, tomar um Doril para dor de cabeça funciona. Tem gente que precisa tomar 2 Doril, precisa ficar no quarto escuro fechado durante um dia inteiro. E aí alguém vai falar assim, mas a pessoa que ficou no quarto fechado o dia inteiro, ela tá fazendo um ritual mais forte. Aí eu vou falar assim, ou ela é mais azarada, né? Porque a outra tomou um Doril, passou. A outra precisou tomar 2 Doril, ficar no quarto, ficar lá rezando. Pô, não é. Eu nem quero levar para esse aspecto. Mas o que eu tô dizendo é assim, eu acho que a gente precisa amar as pessoas que cultuam orixá e não odiá-las. Eu quero que mais pessoas cantem para Iemanjá de qualquer maneira. Eu não quero tirar elas do culto. Eu quero que a Umbanda tenha orgulho de falar, eu também cultuo orixá do meu jeito. Tá tudo bem. Não tá me ofendendo, sabe? Porque assim, eu não me acho tonta porque eu gastei mais dinheiro para ir para lá e aprendi agora a cantar o oriki de Iemanjá, ou cantar músicas em Yorubá. Gente, cada um tem uma necessidade nessa vida, né? E é isso. Às vezes a minha necessidade é muito pior, porque assim, eu tô tendo que ter um esforço gigantesco e absoluto para atingir o meu ori, sendo que alguém simplesmente não precisa, né? Às vezes alguém tá super feliz ali acendendo uma vela, rezando para Iemanjá, e assim, eu preciso acreditar que ela tá louvando Iemanjá. Porque primeiro, senão eu sou intolerante. E é isso que a gente não... Isso é o que a gente quer que os outros, das outras religiões, entendam sobre nós, né? Que a gente não quer que sejam intolerantes com a gente. Como que nós mesmos podemos categorizar e ficar apontando para os outros se Iemanjá está atendendo ele ou não? Quem é você para falar isso? Quem é alguém para dizer isso? Quem é essa pessoa iluminada na Terra que tem este poder para responder e ser a voz de Iemanjá, né? Não dá, não tem absolutamente como fazer isso, né? Eu acho que isso é complicado.
né? Bem complicado. Realmente tem essa necessidade do apagamento, né, da mulher, do orixá. E aí é estrutural, a gente sabe, né? E a Umbanda, ela vem com esse resgate mesmo de valores, de ancestralidade. E 15 de novembro está chegando aí, já começam aí as felicitações dos tantos anos de Umbanda. E a gente sabe que, né, a história não é muito bem essa. E houve, e ainda existe, né, a necessidade, né, algumas pessoas têm a necessidade de, inclusive, questionar a incorporação, né? E aí o que você mais vê dentro dos terreiros de Umbanda são pessoas viciadas nisso, né? De criticar, de ter o costume da má palavra, da degradação, da destruição. Então, assim, e aí vai no terreiro e é que ele não está incorporado, mas é... E aí, ao invés da pessoa absorver, né, se preencher daquele ato de amor que está acontecendo, né, dentro do terreiro, daquelas mensagens todas, às vezes até subliminares, né? Com certeza. E posso passar para a próxima pergunta aqui? Pode. Vamos Posso? pra frente, vai. Não, mas é que eu precisava dar uma falada, né? Senão eu não aguento. Não, mas ixi, olha, porque assim, aí as outras tantas, né, tem 60 pessoas aqui, 70 pessoas assistindo, aí a gente para lá por causa de uma pessoa que verdade. era exatamente o que ela queria. Relaxe. E tem uma pergunta da Juliana aqui, que é a mãe pequena lá do terreiro. Quais as principais semelhanças e diferenças nos ritos de iniciação em África e Candomblé Brasil? Candomblé do Brasil, né? Na verdade, é Candomblé aqui no Brasil. É assim, ó, muitas coisas eu não vou poder dizer, é evidente, né? Que tem coisas. Eu falo que assim, eu falo muita coisa na internet e falo sobre. Mostro muita coisa na internet, né? Mas tem algumas coisas que são realmente secretas. E eu falo, segredos secretos sempre ficarão guardados, né, gente? Não tem como a gente expor. Agora, assim, por exemplo, na minha iniciação de Iemanjá, por exemplo, eu fui iniciada com búzios, que eu acho que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? Não tive também iniciação em Ifá, não tive iniciação, já falei isso pra você, né? Não fui iniciada em Ifá antes, nem nada, é direto para Orixá. Então, fui lá, iniciação de Iemanjá com búzios. Fiquei 17 dias em confinamento, são 21 dias no total, coisas também que se assemelha ao candomblé. E algumas coisas eu achei bem interessante. Por exemplo, né, a pintura, né, é uma coisa que se assemelha. A ida até o rio, que aqui muitas pessoas fazem isso, né? Vão até o rio durante a iniciação, ou até o mar, enfim, algum lugar, cachoeira, enfim, né? Eu sei que tem alguns processos iniciáticos que fazem isso em algum período. A gente também faz isso em Arurubá. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Tem uma coisa muito curiosa, que é assim, não é em toda casa de candomblé, tá? Mas tem algumas casas de candomblé que tem um rito que chama, que é como se fosse uma quitanda de herê, né? Então o herê vem e aí fica ali como se fosse uma quitanda de herê, né? Que, enfim, o herê vem, aí você troca até coisas, enfim. Algumas casas de candomblé tem isso, outras não. E aí eu achei muito interessante, porque assim, uma das coisas que a gente faz quando a gente tá na iniciação é sair pelas ruas, né? A gente, lá quando a gente tá em Arurubá, a gente sai pelas ruas. E uma das coisas que a gente faz aí é o mercado. E a gente tem que praticamente abençoar o mercado, né? Você que é iniciado, você está sendo apresentado para a cidade. Então, a coisa também da apresentação que acontece num espaço de terreiro, né? Aqui, lá acontece no espaço cidade. Né? Então, a gente é apresentado para a comunidade de orixá, a gente é apresentado para todo lugar ali. E a gente também vai ao mercado. E aí eu fiquei fazendo essas associações de que a gente transformou um espaço que era uma cidade, onde as coisas aconteciam numa cidade inteira, para um espaço terreiro, né? Então, essas coisas eu vi algumas semelhanças e outras, enfim, igualdades, assim, né? Então, eu falo, por exemplo, também, uma outra coisa que talvez eu possa falar, a duração, a intensidade dos acontecimentos durante a iniciação estão sempre na primeira parte da iniciação, assim, que acontece mais coisas depois no último dia. Também eu achei bem parecido com aqui.
O que é feito, aí eu não vou entrar, que aí é segredo mesmo. Não, tudo bem. Mas assim, algumas coisas eu achei bem semelhante, assim, não é... Umas coisas muito diferentes, outras coisas dá pra gente levar como uma semelhança, assim. E me surgiu agora aqui a senhora falou dos erês, e aqui, né, no candomblé, eu sou iniciada no candomblé, né, eu sou iniciada em Ançã, meu pai se direito de Xangô, e estou à frente do Cusre, que é um bando. Então, eu tenho as duas pertenças que amo. Não sei, para falar é difícil, porque dá até uma emoção. É muito maravilhoso ser do orixá, né? E no candomblé, os erês é como se fosse realmente o orixá, né? Mas ali num estágio de semiconsciência do médium, né? Da pessoa. E aí na Umbanda são as crianças mesmo. Nós acreditamos que são ancestrais, né? E aí vem aí numa energia de criança. Como é que são os erês em terra iorubá? Qual é a ideia que se tem? Não tem. Assim, não tem. Não tem. É uma coisa que não tem. Assim, não tem. A gente não via essa manifestação. Olha, falar que não existe em nenhum lugar, cara, eu não posso dizer isso, porque eu não fui para todo lugar. Mas, assim, eu nunca ouvi também ninguém relatar, ninguém falar sobre isso. Existe um único relato que está no livro de Vergey, eu não estou fazendo uma crítica, mas que quando a gente até foi ver com alguns estudiosos, a gente até pôde concluir, talvez, que possa ter sido um equívoco de julgamento. Mas, assim, eu falo, isso não tira nenhuma, como vou dizer assim, não tira nenhum mérito do candomblé, gente. Porque, assim, de novo, lembra quando eu falo que, assim, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. Eu não acredito que tem ninguém mentiroso dentro do candomblé. E nem eu sou mentirosa, porque eu também tenho herê. Né? Aliás, eu tenho alguns irmãos aqui, eu acho, que não me deixam negar de quanto eu tenho herê. Então, assim, eu não sou mentirosa, nem vocês são mentirosos que vieram do candomblé, que manifestam herê, entendeu? Mas assim, em terra urbana, não tem, assim, eu não vi ninguém... Não existe. Não vi. Agora, assim, uma coisa é verdade, que durante a iniciação, a gente fica muito com criança no quarto. Muito, 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 muito. E uma das coisas que eu mais fiz quando eu estava lá foi brincar com elas. Eu brincava muito com as crianças, muito. Eu falei, eu tava até com medo. Eu falei, meu Deus do céu, agora ele vai vir aqui. Não veio. Eu falei, agora que... Não veio, não, sabe? Assim, parece que sabe respeitar os espaços, entende? Então, assim... Sim. Mas eu quero que a gente fique com isso. Assim, eu não acho que as pessoas estão mentindo, porque tem herê no candomblé e lá na terra urbana não tem herê, sabe? Tá bom. É culto, é questão de culto, de cultura, né? De aproximação. Não tem nada a ver. Pode fazer outro? E que bom, porque é uma energia tão gostosa de herê, né? Tão feliz, né? Ó, tô vendo o Denilson, ele não me deixou negar que eu tenho um herê. Um abraço, irmão. Tem uma pergunta aqui, deixa aí, ó. Gostaria sobre orixá de frente, orixá juntar e orixá juntó, se existe em África. Ó, tudo que eu falar é muito difícil, porque assim, quando a gente fala África, primeiro que é o continente todo, né? E não é todo continente que a gente cultua orixá. Então, o lugar que mais cultua orixá é na Nigéria. Tem ali Nigéria. Tem no Benin, também tem um pouco em Gana, também tem um pouco no Togo, também tem um pouco em Serra Leoa. Então, assim, todas as pessoas que falarem em nome da terra urubá, desculpa, desconfia. Então, assim, eu também quero colocar aqui que alguém só pode falar algo existe, não existe, quando for para todos os lugares da terra urubá, tá? Então, assim, existem vertentes em área urubá. Então, a vertente que eu sigo, a gente não tem adjuntó, a gente não tem um segundo orixá. A gente tem, às vezes, um orixá que a gente também precisa cultuar, mas não significa que ele é uma linha de sequência como a gente acredita aqui. Pai, mãe, tio, enfim, não, como que é? É pai e mãe, né? Padrinho, madrinha, enfim, alguma coisa assim. A gente não tem essa relação. O que a gente tem por exemplo, eu tenho Iemanjá. Iemanjá tem uma ligação muito forte com o Xangô. Então, o Xangô vem junto, mas não porque ele é meu segundo orixá, tá?
Então, por exemplo, alguém que é de Obatalá vai ter Iemó junto, porque ela é a esposa de Xangô, uma das mais que ele mais gostava, e ele gosta que cultuem ela junto. Então, você acaba trazendo ela junto, mas não porque essa é o segundo orixá. Agora, existem alguns lugares da Terra Urubá que tem mais voltado para aquele movimento que eu não gosto muito de conversar, que a gente já falou, eu não vou ficar falando bem muito nome, às vezes tem um entendimento de que você precisa fazer um orixá antes, né, que é o orixá Orumilá, e aí que daí você pode depois ter 1, 2, 3, 30 orixás e pode se iniciar em um monte de orixá, né? Não é a minha linhagem, não é o que eu acredito, né? Eu tô cada vez mais convencida que um orixá, né? E assim, pra mim, não tô falando que essa é a verdade que todo mundo tem que assumir, tá? Tô falando que pra mim, assim, a história de a gente ter uma linhagem de orixá, pra mim, basta. E que a gente pode cultuar vários outros orixás. Eu posso ter o ibá de vários orixás, posso ter eles assentados, mas eu não preciso me iniciar naquele orixá, né? Então, assim, esse é o entendimento que eu tenho hoje. Agora, alguns lugares, enfim, fazem iniciação de mais de um orixá. Falando, as pessoas que hoje estão se iniciando em Ifá e estão se iniciando em outro orixá, já tem 2, porque Orimulá é um orixá que vem dessa linha de Ifá, então já são 2, né? Então, assim, mas eu não... como eu falo, cada um tem o seu ori, cada um sabe o que é melhor para si, né? Eu tô aqui com a minha irmã, já tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Olá, boa noite. Queria que se a Iá já ouviu falar sobre o culto de Oxumaré e como é que ele é visto lá. Eu vi na página da senhora, tem bastante coisa sobre o Oxumaré, né? Oxumaré. Assim, o Xumaré ele não é um culto extremamente expandido, né? Assim, eu não fui atrás desse orixá quando eu estive lá, realmente, porque, de novo, né? Quando a gente consegue ir lá andar bastante, a gente precisa focar, às vezes, em um orixá, né? Porque a gente vai ter que conhecer aquela família, buscar aquela região onde ele é cultuado. Então, eu não fui com foco em buscar o Xumaré. Então, assim, o que eu sei são relatos. Então, assim, são relatos de que algumas cidades cultuam, né? A gente sabe que a presença dele está mais forte no Queto, né? Pelo menos é o que eu tenho como conhecimento, né? E é isso, assim. Mas eu não tenho conhecimento de que na terra iorubá inteira esse culto está expandido. E isso é muito natural ali, né? Que um orixá, às vezes seja, lembra que eu até falei na outra live, né? Que um culto seja, como aqui no Brasil também, né? Como Iemanjá é um orixá muito forte aqui, Obá é um pouco menos, assim, não tem tanta fama, né? E ali, na área Urubá, é a mesma coisa. Alguns orixás, eles ficaram mais restritos a algum território e não a outros. E é muito comum e muito normal. Agora, dizem que tem, sim. Eu não vi o culto de Oxumaré, mas dizem que tem, sim. Mas ele só não é grande. Como o Ogumedé também não é muito grande. Deixa eu ver. Oxóssi tem em vários lugares. Oxóssi tem em vários lugares. Muitas vezes aglutinado com Ogum. Tem clãs também de Oxóssi, mas ele não é tão popular quanto Ogum, por exemplo. Entende? Então, assim, não é que não tem. Muitas vezes a pessoa vai para lá, e não tem. Não é que não tem, mas é que tem alguns cultos que eles são simplesmente menores que outros, tá tudo bem. E como eu te disse também na live anterior, tem alguns cultos de um mesmo orixá que ele vai mudando de região para região, né? Então, isso tudo também a gente precisa tomar cuidado. A gente sabe que em Abeokuta, tô lembrando aqui agora, que Abeokuta tem culto de Oxumaré e ele está relacionado com o Nanã. Eu até coloquei na minha timeline, né, algumas explicações que falam sobre isso. Quem quiser depois dar uma olhada lá, aí até fala sobre o culto de Oxumaré. Eu vi. E tem outra pergunta aqui. Bom, aqui Pedro Acani, ele participa sempre ele estava também na live que a senhora fez na semana retrasada. Pede para a senhora falar um pouco da relação de Iemanjá com o Okun. Tá. É assim, ó. Vou partir de novo daquela historinha lá, né? Que nossos cantos aqui, eu falei com muitas pessoas aqui no Brasil,
E, de novo, eu vou repetir que eu acho que não tem nada errado e que eu continuo cultuando Iemanjá no mar, tá? Então, vou partir daí, né? Mas a gente tem um entendimento que Iemanjá é uma deidade de rio, porque o que a gente fala, muitas vezes, para Iemanjá é Odoiá, né? E Odô é rio, né? Okun é mar, que é a pergunta que ele faz aí. Então, assim, do meu conhecimento, e aí eu posso responder isso de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou responder muito iemanjaisticamente, que eu falo. Sim, o meu entendimento é que Iemanjá, ela é a mais velha deidade da água, né? Porque eu estou respondendo de uma maneira muito voltada para Iemanjá, tá? Então, como ela é a deidade mais velha da água, ela que deu origem a toda a água do mundo. Então, sendo assim, eu posso concluir que toda a água do mundo é dela. E outra coisa que eu posso concluir é que, assim, o nome de Iemanjá é Yeye Omo Ejá. Então, se ela é a mãe dos filhos peixes, a gente precisa descobrir quem é a mãe dos filhos dos peixes do mar. Porque se ela também não é a mãe dos peixes do mar, quem é? Não sei. Agora, isso é uma resposta muito emojaística, ok? Isso é uma resposta muito emojaística. Agora, do que a gente pode responder das coisas da área urubá, é que assim, lá ela é conhecida como orixá Udô, uma orixá de rio, né? E principalmente do rio Ogum. O rio Ogum, em terra urubá, ele passa por 3 estados. Lá do norte de Oió, ele vai descendo até Ogun State, né? Que é um estado que chama Ogum, e depois ele vai para a região do estado de Lagos. E ele desemboca numa lagoa chamada Lequi, né? E aí eu sempre falo que lagoa em Urubá é o Loçá, e não Okun, que é o mar. Então ele cai nessa lagoa junto com o rio Oxum, bem ali do lado, e depois ele vai desembocar diretamente no mar. Então, assim, o conhecimento, e assim, o rio Ogum, ele é muito importante para a área urubá. Ele é ainda fonte de comida, fonte de transporte, né? Então, fonte de água, tem uma bacia hidrográfica no norte de Oió, que é feita com a água do rio Ogum, que é o rio de Amojá. Então, assim, é um rio muito importante. Então, assim, a gente ter um rio muito importante e ter um orixá para cuidar desse rio, gente, não é pouca coisa, entende? Ela tá dando vida para a região. Eu falo, quando as pessoas cultuam Iemanjá, elas precisam prestar Iemanjá, Oxum, Oiá, elas precisam prestar atenção nisso. A gente está falando de um elemento que não é tão fácil quanto abrir essa torneira de casa, porque hoje a gente compra tudo engarrafado. A gente também está falando de um orixá que dá a vida e que, assim, essa vida era dada e ainda é dada para muitas regiões ali pela água do rio dela, né? Então, assim, as pessoas ainda vão buscar a água do rio Ogum para se abastecer nas suas casas. Água do rio Oxum para consumir em casa, para lavar roupa, para beber, para fazer comida, para dar o primeiro banho no filho. Então, gente, não é só a gente está cultuando uma água de sobrevivência. A gente aqui no Ocidente, a gente perde um pouco dessa noção, dessa importância cultural, desse valor, porque a gente não vive essa realidade. Mas lá tem muita gente vivendo assim ainda, né? Então, Então, de novo, assim, eu só quero deixar aqui, como eu falei na live anterior, que eu não acho errado a gente cultuar Iemanjá no mar. Agora, como eu também falei da Umbanda, eu não acho errado a Umbanda também cultuar Iemanjá. O que eu acho que todos nós precisamos saber é dessa origem, como eu falei também na live anterior. A gente precisa saber e ter consciência de que são os Urubás que têm este culto. Então, eu saber como é lá não deveria ocupar espaço. É isso. É isso aí mesmo. E é o que a gente sempre fala também, né? Quando a gente tá louvando Iemanjá, é o orixá, que é preto, tá em África, não é? Não tá falando da sereia, né? Do cabelo liso que tá sobre a pedra aqui. Então, acho que essa origem ela precisa ficar muito, muito bem esclarecido para as pessoas entenderem, né? Compreenderem como é que funciona esse processo. E tem a pergunta aqui da Anne, historiadora. Ela gostaria de saber como seria o ritual de Axexê, já que a senhora foi iniciada em África e mora no Brasil. Então, assim, primeiro, assim, quando a gente vai para lá, a gente já tomou algumas indicações para caso isso acontecesse. E tem algumas pessoas avisadas aqui de algumas coisas que precisam ser feitas. Mas, assim, eu também sou iniciada aqui no Brasil. Eu não larguei a minha religião. Eu não vou largar a minha Iá. Ela tem 80 anos de idade. Eu tô lá até hoje. Eu falo, como tenho dito aqui, não sei se ele tá aí ainda, mas tenho irmãos aqui que estão acompanhando a live. Então, assim, eu não larguei meu culto, né, gente? Então, assim, eu fui para Urubá, eu tenho a maior
carinho, quero fazer conforme a tradição ali. Mas, gente, assim, eu também tenho outros irmãos que também são iniciados nessa mesma região que eu fui, que também podem me acudir caso precise. Espero que não tão rápido, mas eu, assim, tenho certeza que eles vão me acudir e fazer o que é preciso. Agora, algumas coisas que são essenciais para este ritual, já tem algumas coisas que estão organizadas para isso, caso, espero que daqui eu preciso até dar uma, enfim, que demore, né? Enfim, então, para mim, tô tranquilo. Vida longa, vida longa. Axé. E acho que dá tempo de mais. A gente vai encerrar, porque já quase está batendo 1 hora já da nossa live. Nossa. E tem mais pergunta aqui, ó. Acho que. Se vocês quiserem também, depois escreve lá nos recados, lá que eu respondo também. Porque não fica, eu não consigo ver depois essas perguntas, mas se alguém quiser me mandar inbox. Não dá. Não fica, não fica. Comentários, depois da live terminada, eu respondo. Tá bom. Como é que é cultuado o Orixá Exu em Aras Yorubá? Quem perguntou aqui foi o Valdeni Agusmão. Então, o Exu é um orixá que assim, é um dos mais populares e mais espalhados por todo lugar ali, né? Assim, Agora, uma coisa curiosa e interessante é que, enfim, evidente que assim, quando a gente está falando de Exu, a gente está falando de Exu Orixá, a gente não está falando dos guias, e todo respeito a eles, né? A gente não está falando realmente de tranca-rua, não, a gente está falando de Exu Orixá. Mas, e é muito interessante que, uma coisa que para mim foi surpreendente, é que muitos lugares têm Ojubó, que a gente chama, tem locais de culto ao Exu comunitário. Então, as pessoas muitas vezes não têm o seu Exu dentro de casa, particular. Então, eu sou a Renata, eu tenho o meu Exu, o outro tem... Não. Então, tem muitos lugares lá que tem um Exu comunitário. Por exemplo, na minha casa de Iemanjá, tinha um Exu compartilhado com uma casa de Obatalá que ficava a 200 metros da casa. Né? Então, assim, a gente não... E ficava realmente numa encruzilhada. Então, tem lá, né? Muitas vezes eles são feitos em pedras de Yangui. E a gente vai lá dar os obós e oferendas, a gente sai andando e vai lá cultuar Exu. Então, não era uma coisa particular nem da casa, nem da minha. Não era tipo assim, daquela casa é aquele. Não, era um Exu comunitário. Então, assim, eu também vi isso na casa de Oxum, em Oió, também tinha lá um Exu comunitário. No alto da Olumorok, lá em Abeokuta, também tem um Exu comunitário, tenho até foto dele, que é bonito, assim, sabe? Então, essa é uma... Agora, tem algumas pessoas que têm, sim, Exus particulares, individuais. Agora, uma curiosidade é que, assim, dentro do mercado de Oió, tem um Exu chamado Akesan, que é o nome do próprio mercado, né? É o nome do templo, na verdade. Mas dentro deste templo de Exu, eles dizem que tem mais de 100 Exus assentados lá. Mas ninguém pode entrar lá para ver. Só quem é sacerdote mesmo, né? Então, falam que tem mais de 100 tipos de Exu assentados lá dentro. Não pude ver. Maravilhoso. Aqui tem uma pergunta, a Juliana, a Ivanise pergunta, na verdade. A senhora ouviu falar algo sobre a cidade Omimatalá? Se sim, pode falar algo sobre? Desconheço o nome dessa cidade, mas se quiser depois eu posso dar uma investigada, mas eu realmente, assim, de nome eu desconheço. Desculpa. Tá. A Anne gostaria de saber se Exu continua sendo o primeiro, mesmo no culto tradicional, que só cultua um orixá. Como eu falei, tudo que a gente não pode generalizar na área urubá. Por exemplo, eu conheço uma família de Ogum, e aí vão ficar bravos comigo, mas é verdade, pode ir lá perguntar, eu tenho até gravado o cara falando isso. Que ele fala que é o primeiro do condado, entendeu? Ele fala assim, eu perguntei pra ele, se você tem Exu aqui dentro? Ele falou, não. Eu falei assim, mas se você tem que cultuar, se você vai pedir alguma coisa, você pede pra quem? Peço pra Ogum. Mas e quem você pede primeiro? Pra Ogum. Eu peço pra Ogum, né? Eu também tive numa família de Iemanjá que também me disse a mesma coisa. Eu até brinquei num vídeo falando, nossa, agora nem de Exu eu preciso mais. Mas, gente, não é que eles não cultuem nunca. A gente precisa parar com absolutismos. Não é que eles não cultuem nunca. Não é isso. Não é isso. E não é isso também que eu tô falando, não é uma regra geral. Existem, sim, muitos lugares que Exu vem na frente, sim.
Então, até em cultos de Ogum, quando eu falei desse culto de Ogum, eu falei de uma família específica. Quando eu falei dessa família de Iemanjá, eu falei de uma família específica, e não de Iemanjá em Terra Urubá inteira. Então, assim, existem famílias de Iemanjá que vai cultuar Exu antes. Existem muitas famílias de Ogum que vai cultuar Exu antes. Xangô, Exu antes. Xangô tem até uma parte muito óbvia, que quando vai cortar o Urubô, vou falar não é um segredo, isso porque lá todo mundo sabe. Você vai cortar o Urubô, você vai dar o primeiro pedaço ali das pontas dele, você joga no chão para Exu. Pelo menos foi assim que eu aprendi em Oió. Né? Então, sim, existe. Agora, em todo lugar, em todo culto? Não, porque cada lugar pode mudar. Sim, maravilha. E a gente vai ter que encerrar, porque senão vai cair a live, a gente não vai nem se despedir. Eu coloquei aqui essa Babá Eduardo, que colocou Membojubás e As pela maravilhosa live, postura de esclarecimento, meus respeitos. Então, assim, foi enriquecedor, a live vai ficar salva aqui, para a gente consultar sempre que for preciso. Queria mais uma vez agradecer muito a generosidade, todas as explicações, né, toda a sua disponibilidade, né, em desse bate-papo com a gente. E no fundo do meu coração, muito axé, muita coisa boa, prosperidade, vida longa para a senhora e que a gente possa aí mais vezes se encontrar, né, nos próximos dias aí, para a gente sempre fortalecer o orixá e dar os devidos respeitos, né? Entendendo sempre qual é o nosso espaço, o que a gente ocupa e amando o orixá, né? Não é cor da pele que vai dizer se a gente pode amar o orixá ou não. A gente sabe entender muito bem o nosso lugar. Tem que ter respeito, né? Eu falo, a gente tem que ter muito respeito. E eu tenho certeza que eu tenho respeito, né? Então, assim, é o que eu tento fazer a minha vida inteira, né? Respeitar e promover esse culto que eu tenho certeza que não nasceu com os meus ancestrais. Por isso que eu fui buscar a origem deles. Que eu já falei aqui várias vezes, do quanto foi importante para mim pintar Iemanjá de preto, né? Porque realmente eu tinha certeza e consciência de que isso não dava mais para acontecer e quem precisa mudar essa narrativa somos nós, que somos brancos. É a gente que precisa enxergar o orixá preto, né? Não para dominar o culto, não para falar que o culto é nosso e não para falar que a gente faz melhor, mas é para a gente ter consciência e ajudar, né? Não é também estar à frente dessa causa, mas é estar ao lado e dando a mão para quem precisa disso, né? E não que tem alguém gritando ajuda, mas já me disseram que é importante que a gente tenha essa consciência, porque senão o racismo nunca vai mudar. Porque é branco, que eu falo, é branco que precisa parar de ser racista, né? O preto sente na pele. Sim. Então, eles não precisam, né? Agora, adianta eles gritarem e a gente não ouvir? Não. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo, peço desculpa aí pelas minhas explosões, mas eu fico chateada de verdade, pô. Sabe? Chateada. Não fique chateada. A senhora tem que sair daqui com uma sensação de fortalecimento e de potência, porque é o que todos nós estamos sentindo e transbordando, porque foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu só queria falar mais uma coisa, quem quiser também para me seguir lá no Iemanjá Ariqué, né? Porque lá eu posto bastante coisa de orixá. Tem o Orixá Brasil também, que é um site na internet. Tem o Facebook do Orixá Brasil, que eu falo muita coisa de orixá. Também tem o site iemanjá.com.br, que tem muito texto de orixá. Tudo que eu posto, eu compartilho. Eu tenho muito acesso ao material, traduzo muita coisa e eu tenho prazer em compartilhar a informação. Óbvio que eu falo, segredos secretos sempre ficarão guardados. Mas o que não é segredo, a gente precisa conversar sobre orixá, né? Sim. Então... Eu vou postar uma descrição aqui da live que nós fizemos. Eu vou colocar os links todos do Orixá Brasil, do seu Facebook, do seu Instagram, porque é material de estudo, gente. É riquíssimo, é riquíssimo. Não, eu falo bastante. Eu vou fazer minha página do Facebook pessoal também tem muita coisa, muita informação lá, quer dizer, né? Informação que eu consigo colher. De novo, não sou a rainha da verdade, nem quero ser. Tô aprendendo todo dia, né? Obrigada, Iá. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu vou postar aqui uns links todos. Vou mandar para a senhora só ver para mim se tem mais algum link que eu preciso colocar para o pessoal aqui seguir. A senhora coloca lá as curiosidades, né, dos orixás, 10 curiosidades, 13. É maravilhoso, assim, é maravilhoso. Acho que é material riquíssimo. Muito obrigada, um beijo para a senhora. Eu que agradeço vocês. Beijo para todo mundo que está assistindo. Beijo. Tchau, boa noite. Beijo, gente. Obrigada por participarem.